O que acontece quando a admiração de um aluno por sua professora se transforma em uma obsessão perigosa? Por 15 anos, um homem fantasiou com sua ex-professora de álgebra, convencido de que estavam destinados a ficar juntos. Um dia, sua ilusão se transformou em uma realidade aterrorizante. Ele a sequestrou, junto com sua filha de 8 anos, sob a mira de uma arma, planejando mantê-las em cativeiro em um porão. Mas quando o menino de 6 anos testemunhou o crime, ele também foi sequestrado, intensificando o pesadelo. Esta é a história arrepiante de 53 dias em cativeiro e uma luta desesperada pela sobrevivência contra o amor perverso de um predador. Antes de nos escondermos nas sombras, seu apoio faz toda a diferença. Se você valoriza essas histórias, deixe-me saber curtindo este vídeo. Para se juntar a nós em cada jornada assustadora que temos pela frente, inscreva-se. Fico sempre honrado em ver aonde essas histórias chegam. Então deixe um comentário com sua cidade e a hora que o relógio marca para você. Agora, diminua as luzes. Vamos começar. Como deve ser o relacionamento entre um professor e um aluno? A maioria das pessoas diria que é uma mistura de respeito, paciência, atenção, mas certamente não romance. No entanto, o que acontece quando um dos lados decide imaginar o amor em um lugar onde ele não pode nem deve existir? Esta história é de obsessão e loucura. E começa décadas antes. Ming Sen-shui nasceu em 15 de outubro de 1950, em Taiwan. Seus pais eram altamente qualificados, sua mãe, uma respeitada professora de matemática, seu pai, um pioneiro na pesquisa florestal. O intelecto e a reputação de seu pai cresceram tanto que, em 1957, quando Ming tinha apenas 7 anos, a família teve seu sonho realizado: a chance de se mudar para os Estados Unidos. Jim Shui recebeu a oferta do cargo de chefe do Departamento Florestal da Universidade de Minnesota. Sua esposa, Mary, juntou-se a ele como instrutora de matemática na mesma universidade. Sua família, agora morando em Minnesota, parecia destinada ao sucesso. Mas a tragédia não pede permissão. Quando Ming completou 11 anos, seu pai adoeceu e faleceu repentinamente. Em seu leito de morte, Jim chamou seu filho mais velho, o jovem Ming, para perto de si. Segundo a tradição, Ming era agora o homem da casa, o protetor de sua mãe e de seus 2 irmãos mais novos, Charles e Ron. Mas Ming entendeu mal. Ele não via as palavras do pai como orientação. Ele as via como poder absoluto. Quase da noite para o dia, o menino se transformou em um ditador em sua própria casa. Seus irmãos, de apenas 6 e 3 anos, tornaram-se seus escravos pessoais. Se Ming estivesse com fome, eles tinham que preparar a comida. Se ele quisesse seu quarto limpo, eles o varriam para limpá-lo. Todas as tardes, quando Ming voltava da escola, seus irmãos eram obrigados a cumprimentá-lo, tirar seu casaco, carregar sua mochila e até mesmo tirar seus sapatos. Se um pequeno detalhe não fosse perfeito, até mesmo a quantidade de biscoitos servidos com sua sopa, ele os espancava impiedosamente com um cinto. As surras se tornaram mais severas com o tempo. Sua crueldade, mais aguda. Suas infâncias perdidas em servidão forçada e medo. Um dia, durante um acesso de raiva, Ming empurrou o pequeno Ron, de apenas 5 anos, para dentro de um forno elétrico e apertou o botão de aquecimento como punição. Os meninos gritaram pela mãe, mas Mary, quebrada e com medo, simplesmente respondeu: Ming é o chefe da família agora. Precisamos ouvi-lo. Em vez de proteção, as crianças foram abandonadas à sua tirania. Na puberdade, os desejos distorcidos de Ming intensificaram. Ele começou a espiar pelas janelas dos vizinhos, ganhando o rótulo de voyeur. Mas algo mais sombrio queimava dentro dele. Ele desenvolveu uma obsessão perturbadora, não por colegas de classe ou garotas da sua idade, mas pela própria mãe. Ele forçava os irmãos a entrarem no quarto dela à noite, tentando tocá-la contra a vontade. E quando eles se recusavam, ele os espancava novamente. Eventualmente,
O jovem Mig também foi, escondendo-se na cama de Mary, cortando buracos em suas roupas enquanto ela dormia, apontando uma lanterna para estudar seu corpo. Mesmo quando sua mãe o flagrava em flagrante, ela não fazia nada, paralisada pela negação ou aterrorizada pelo próprio filho. Aos 14 anos, Mig já ateava fogo e atirava pedras em carros. As autoridades intervieram, ordenando uma avaliação psiquiátrica. Sua mãe finalmente confidenciou seus comportamentos perturbadores aos médicos, incluindo sua obsessão por ela. Os médicos recomendaram um tratamento de longo prazo, mas o destino ou o erro intervieram. Sua documentação foi arquivada incorretamente. Embora considerado altamente perigoso, Mig recebeu alta após apenas alguns dias. Sua chance de tratamento se perdeu para sempre. O ensino médio apresentou Mig a álgebra e a mulher que definiria o resto de sua vida, Mary Stauffer, sua professora. Desde o primeiro dia de aula, Mig ficou obcecado. Ela não era apenas uma professora para ele, ela era tudo. Carinhosa, respeitável, modesta e como sua mãe. Chamava-se Mary. As semelhanças eram tantas que sua mente fragmentada não conseguia ignorar. Ele acreditava que o destino havia escolhido a dedo para ele. À noite, Mig enchia cadernos com fantasias, histórias elaboradas nas quais ele sequestrava sua professora, apenas para ela perceber que o amava de verdade. O amor deles, ele acreditava, era destino, real, eternal, e ele se convenceu de que Mary secretamente sentia o mesmo. Mas a realidade destruiu sua ilusão. Em 1968, Mary e seu marido, Irving, partiram para o trabalho missionário nas Filipinas. Para Mig, foi traição. Abandonou sua razão de viver arrancada. Ele se destacou nos estudos e nos esportes, sendo reconhecido como um dos formandos mais promissores. Mas, com o passar dos anos, sua obsessão cuidadosamente escondida se agravou. Aos 20 e poucos anos, bem-sucedido nos negócios, mas isolado na realidade, Mig passava todas as noites em seu porão, escrevendo fantasias românticas inspiradas em Mary e mulheres como ela. Conservador, modesto, maternal. Ele até se inspirava em donas de casa da TV da época, como Florence Henderson ou Julie Andrews. Mas cada heroína, cada mulher, voltava à mesma imagem central, Mary Stauffer. Então veio o gatilho. Em meados dos anos 70, Mig assistiu a um filme chamado A Professora. Contava a história de um adolescente envolvido em um romance proibido com uma mulher mais velha. Uma fantasia transformada em filme. Para Mig, este filme não era ficção. Era uma profecia. Confirmava o que ele sempre acreditara. Mary Stauffer estava destinada a amá-lo. Anos se passaram e Mig vivia à espreita. Quando, em 1979, descobriu que Mary havia retornado ao Zemartin, sua obsessão explodiu com força total. Ela estava por perto, casada, mãe de 2 filhos. Mas nada disso importava. Ele começou a persegui-la na igreja, em palestras, durante tarefas, sempre sem ser visto, mas sempre por perto. E então, no início de 1980, uma descoberta devastadora. Mary e sua família planejaram retornar às Filipinas por anos. Para Mig, era inaceitável. Ele não podia perdê-la novamente. Foi então que suas fantasias se transformaram em realidade. Ele esvaziou o depósito do porão, prendendo correntes nas paredes, preparando uma cela privativa com suprimentos. Seu plano: sequestrar Mary, mantê-la escondida, fazê-la amá-lo. Após várias tentativas frustradas, Mig finalmente viu sua chance. 16 de maio de 1980. Mary Stauffer saiu de um salão de beleza com sua filha de 8 anos, Beth. Mig, esperando por perto, estava com óculos escuros, jaqueta de couro e arma na mão. Mary, sempre bondosa, presumiu que ele estava apenas perdido ou pedindo informações. Mas a realidade o atingiu da pior maneira possível. Ele agarrou Beth, pressionou uma arma contra sua cabeça e gritou ordens.
Chocada e aterrorizada, Mary entrou no carro e partiu com o homem que ela nem sequer reconhecia, completamente alheia às fantasias que esse estranho tinha com ela havia 15 anos. Para Ming, o momento deveria ser o cumprimento do destino. Mary correndo para os braços dele depois de todo esse tempo. Em vez disso, ela nem se lembrava dele. A traição em sua mente era insuportável. Com Mary e a filha agora amarradas no porta-malas, Ming dirigiu noite adentro. Suas fantasias finalmente haviam se transformado em uma realidade aterrorizante. E o pesadelo para Mary Stauffer estava apenas começando. A van estava esperando, estacionada deliberadamente nas sombras de um bairro próximo. Era a próxima fase do plano cuidadosamente ensaiado por Ming Sen-Chiu. Transferir as reféns, a mãe e a filha, do carro delas para o seu. Mas algo aconteceu que ele jamais poderia ter previsto. Algo que destruiria o frágil controle que ele pensava ter. Quando Ming se aproximou do porta-malas para transportar Mary Stauffer e sua filha Beth, de 8 anos, seus gritos ecoaram pela quietude da noite. Seus gritos quebraram o silêncio e alguém os ouviu. 2 meninos. Brincando no parque próximo, suas risadas ecoando pelas árvores como faíscas de inocência, sem saber que algo monstruoso estava acontecendo. Uma dessas vozes pertencia a Jason Wilkman, de 6 anos. Jason era inteligente, curioso, cheio de vida, exatamente o tipo de menino que sempre queria ajudar. Enquanto os gritos de Mary e Beth ecoavam do porta-malas, Jason se aproximou. A princípio, simplesmente curioso, depois, preocupado. Ele viu algo que ele nunca deveria ter visto. E naquele exato momento, tudo mudou. Os olhos de Jason se fixaram em Ming. A criança congelou. O homem congelou. Um era inocente, o outro, um predador agora encurralado. Ming entrou em pânico. Pânico nunca fez parte de seus planos. E, no entanto, quando Jason permaneceu ali como uma testemunha silenciosa, Ming agiu sem hesitar. Agarrou o menino, empurrou-o para dentro do porta-malas, junto com a mãe e a filha aterrorizadas. Bateu a porta e atravessou o estacionamento em disparada. Enquanto isso, Timmy, amigo de Jason, observava tudo de uma distância suficiente para se manter escondido. Assustado demais para se mover, ele esperou. Até que o carro se afastou da cena. Então, correndo com todas as forças, encontrou sua mãe e deixou escapar o impensável. Jason foi levado. Um homem em um carro verde. Naquele momento, o pesadelo não pertencia mais a uma família. Agora, a 2. A polícia se mobilizou. Uma busca foi iniciada. Um retrato falado do suspeito foi desenhado com base na descrição do menino. Carros foram revistados. Vizinhos interrogados. A caçada começou. Mas, a essa altura, Ming já estava em movimento. Pela primeira vez, as rachaduras em seu plano estavam começando a se abrir. Primeiro Beth, que nem deveria estar ali. Depois, Jason, a testemunha. Uma ponta solta que ele não podia se dar ao luxo de perder. Ming sabia de uma verdade. Quanto mais tempo segurava o carro de Mary, mais perto ficava de ser pego. Então, ele fez uma escolha. Uma escolha tão sombria que quase desafia a compreensão. Motivado pelo desespero, Ming os conduziu em direção a uma reserva de caça isolada, conhecida como Carlos Avery Wildlife. Ele parou. As árvores pareciam altas e indiferentes. E então, com um cálculo frio, ele puxou Jason do tronco. Ninguém sabe exatamente o que se passou na cabeça de Ming naqueles momentos. Mas os investigadores mais tarde descobriram a verdade cruel. Em suas mãos, uma barra de ferro. Com 2 golpes brutais na pequena cabeça de Jason, Ming extinguiu sua jovem vida. A curiosidade leve e inocente do menino desapareceu em um instante. O corpo foi enterrado em uma cova rasa, escondido sob folhas e terra. Para o mundo, Jason simplesmente havia desaparecido. Quando Mary mais tarde reuniu coragem para perguntar o que havia acontecido com o menino, Ming mentiu. Ele disse a ela que havia deixado Jason em um lugar seguro,
um lugar onde ele seria encontrado. Ele não queria que ela pensasse mal dele. Ele queria que ela, entre todas as pessoas, o admirasse, acreditasse nele, precisasse dele. Mas no fundo, até ela sentia a sombra da verdade. Horas depois, Ming retornou ao verdadeiro palco de seu pesadelo. Sua casa, um depósito cuidadosamente preparado no porão que agora se transformava em um calabouço. Cobertores, um balde, correntes presas à parede. Mary e Beth foram forçadas a entrar. A escuridão as selou. Beth chorou. Mary, tremendo, rezou em silêncio, lutando contra cada gota de medo, desesperada para permanecer forte, desesperada para proteger a filha. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia por que ele os havia escolhido. Nem sabia se ainda estariam vivos pela manhã. Enquanto isso, o pânico se espalhava pela cidade. Naquela mesma noite, Irwin, o marido de Mary, relatou o desaparecimento de sua família. A polícia rapidamente relacionou o carro de Mary ao sequestro de Jason. Agora, eles não estavam apenas procurando por uma criança desaparecida, estavam procurando por uma família. O FBI se envolveu. Helicópteros vasculharam os parques. Estradas foram verificadas. Não importava. O carro de Mary estava abandonado perto do parque. Além disso, a trilha se esvaiu. Dentro de casa, porém, o pesadelo estava apenas começando. 15 anos. Era esse o tempo que Ming esperara. Quando puxou Mary para dentro do quarto e instalou uma câmera de vídeo, ela não conseguiu entender. Seu rosto era vagamente familiar e ele queria que ela o reconhecesse. Precisava que ela o reconhecesse, mas ela não o fez. Não até que ele a lembrou da Ramsey High School, da aula de álgebra que ela dava. Foi então que a lembrança de um aluno esforçado, desajeitado, retraído. Um garoto chamado Ming que um dia se sentara em silêncio no quarto dela. Exceto para ele, a conexão entre eles era tudo menos comum. Ali estava um homem que se convencera de que ela era o centro do seu universo. Que uma única nota, um B-, havia destruído sua vida, o lançado em uma espiral para um mundo que ele agora culpava inteiramente a ela. Sua história era uma mentira. Ele nunca havia ido para o Vietnã. Nunca havia se tornado prisioneiro de guerra. Mas a fantasia era suficiente para ele. O suficiente para torná-la sua prisioneira agora. E assim começou sua verdadeira provação. Todos os dias, Ming alimentava a mãe e a filha com refeições que ela adorava, pois ele as observava há mais de um ano. Todas as noites, ele despojava Mary de sua dignidade, forçando-a a fazer sexo, gravando seus atos para reproduzir quando quisesse. Sua filha não ouvia nada, mas quando a resistência se tornou forte demais, ele não hesitou em usar Beth como alavanca. Certa vez, ele puxou um saco sobre a cabeça da criança, desafiando Mary a não obedecer. A menina lutava para respirar, ofegante, enquanto o coração de Mary se partia. Para salvar seu filho, ela o beijou. Para Ming, aquele beijo significava poder. Para Mary, era uma cicatriz que nunca cicatrizaria. Os dias se transformaram em semanas. Semanas quase em meses. Ming afrouxou o aperto de mão só um pouquinho. Permitiu que saíssem do armário. Jantou com eles como se fossem uma família. Até os levou para passear de carro, para caminhadas, para férias malucas. Por fora, parecia um trio comum. Por dentro, a arma nunca saía do seu alcance. E, mesmo com a falsa liberdade, os ataques nunca paravam. A cada dia, Mary rezava mais intensamente. A cada noite, ela buscava em sua mente uma saída. Até que, um dia, encontrou um velho recibo de lavanderia com o endereço dele. Prova de onde estavam. Prova que ela fez Beth memorizar antes de destruí-la. Aquele único momento de desafio acendeu uma faísca. Eles só precisavam de uma chance. Essa chance chegou no 53º dia. 7 de julho. Ron, irmão de Ming, estava fora. Ming, descuidado pela primeira vez, trancou-os em um armário mais frágil. Nenhum móvel segurava a porta. As dobradiças estavam intactas. Era tudo o que Mary precisava.
Com dedos trêmulos, ela puxou o pino. Lentamente, cuidadosamente, até a porta ceder. Ela e Beth, ainda acorrentadas, cambalearam para a cozinha. Com as mãos trêmulas, Mary pegou o telefone. E pela primeira vez em 53 dias, sua voz chegou ao mundo exterior. A polícia estava a caminho. Arrastando as correntes, elas fugiram porta afora e se esconderam atrás do carro de um vizinho. Beth implorou à mãe que não voltasse para dentro, com medo de que Ming voltasse. Minutos depois, sirenes cortaram a noite. Policiais invadiram a casa, armas em punho, prontos para qualquer coisa. O que encontraram foi pior do que imaginavam. Mary e Beth foram levadas, frágeis, mas vivas. 9 quilos mais magras, com os rostos pálidos pela escuridão, elas finalmente estavam seguras. Mas Jason Wilkman não estava em lugar nenhum. A peça do quebra-cabeça que assombrava a todos permaneceu sem solução até que Ming foi capturado, preso em seu escritório, agindo como se tudo não passasse de um mal-entendido. O julgamento que se seguiu revelou horrores ainda mais sombrios. A verdade sobre o destino de Jason, a obsessão de Ming por Mary, suas tentativas de silenciá-la para sempre, mesmo atrás das grades. Ele contrabandeou facas para o tribunal e cortou seu rosto, deixando cicatrizes visíveis e invisíveis para o resto da vida. Mas mesmo assim, mesmo sangrando, costurada com 62 linhas de dor, Mary se recusou a se curvar. Ela testemunhou. Ela se manteve firme. Por Jason, por Beth, por si mesma. Ming Sen-Shil foi condenado por sequestro, por assassinato, preso onde ainda está, conspirando, ameaçando que, se algum dia sair, terminará o que começou. Mas a justiça, pela primeira vez, se mantém firme. E, no entanto, as cicatrizes deste pesadelo permanecem. A vida de um garotinho roubada, a inocência de uma mãe e filha destruída, e um predador que acreditava que o amor poderia ser forjado a partir da violência. A história de Mary Stauffer não é apenas de sobrevivência, é de resiliência de fé quando a escuridão era absoluta. De uma voz que continua a ecoar, alertando, lembrando e inspirando. Porque alguns pesadelos não terminam quando você acorda, mas algumas sobreviventes se recusam a se deixar abater. A cicatriz profunda em seu rosto tornou-se uma lembrança permanente de uma das provações mais desafiadoras da vida da mulher. Mas Stauffer não recuou em seu depoimento e, quando o julgamento recomeçou, ela fez o que tinha que fazer. Ming Shui foi considerado culpado pelo assassinato de Jason e condenado a 40 anos de prisão, a serem cumpridos simultaneamente a sua pena anterior de 30 anos na unidade correcional. Ming foi, sem dúvida, um dos piores detentos. Ele foi pego várias vezes fabricando armas caseiras. Atacou outros detentos, ameaçou guardas e não demonstrou remorso pelo que fez com Mary Beth e Jason Shui. Ele recusou qualquer tratamento e acabou sendo transferido para uma prisão de segurança máxima enquanto Ming cumpria sua pena. A mãe e a filha Stauffer conseguiram retornar à vida normal. Toda a família planejou e se mudou para as Filipinas. Mary permaneceu devotada à sua fé e continuou trabalhando em benefício da igreja e de sua comunidade. Por muitos anos, Stauffer deu inúmeras entrevistas, compartilhando sua história na esperança de que isso ajudasse outras vítimas de violência. Durante todos esses anos, Ming permaneceu obcecado por Mary. Agora, ele dizia que, se algum dia saísse, não importava a idade, a encontraria e tiraria sua vida. Se Mary estivesse morta até então, ele ameaçou tirar a vida de seus filhos e netos. Mas é improvável que esse criminoso algum dia seja libertado pela lei de Minnesota. Embora alguns sistemas legais permitam que uma pessoa perigosa seja detida indefinidamente, o destino de Ming foi selado por sua sentença. Ele permanece atrás das grades, onde não pode mais representar uma ameaça. Em nítido contraste, a história de sobrevivência de Mary Stauffer continua a inspirar.
Em 2019, sua aprovação foi trazida às telas no filme Sequestrada, a história de Mary Stauffer, consolidando seu legado como uma mulher cuja fé se recusou a ser extinta, mesmo nas circunstâncias mais aterrorizantes. E é aqui que encerramos esta história por hoje. Meu objetivo é sempre trazer esses casos negligenciados à luz, e espero sinceramente que esta tenha lhe dado uma nova perspectiva. Se você considera este trabalho importante, considere curtir o vídeo e se inscrever para participar da nossa comunidade. Seu apoio é o que torna essas análises profundas possíveis. Obrigada por dedicar seu tempo aqui. Tenho muitas outras histórias para compartilhar, então nos vemos na próxima.